Muitas vezes, as pessoas se perguntam: por que ainda estou fazendo isso na minha idade? Para aqueles que já passaram dos 70 anos, isso frequentemente significa perceber que estão presos a hábitos enraizados que, talvez, um dia fizeram sentido, mas agora não trazem nenhum benefício, paz de espírito, senso de valor ou mesmo conforto básico. No entanto, muitos idosos continuam a se submeter a tensões físicas, sociais e emocionais desnecessárias, como se tentassem provar algo aos outros ou a si mesmos. A verdade é que chega um momento em que a capacidade de desapegar-se não é apenas uma decisão sábia, mas uma necessidade vital. E esse momento, sem dúvida, chegou. Depois de todos os anos vividos, inúmeras provações e lições aprendidas, cada pessoa merece muito mais do que estresse constante, um sentimento opressor de culpa ou fardo de expectativas alheias e completamente desnecessárias. Na narrativa que se segue, examinaremos em detalhes 5 aspectos específicos dos quais as pessoas que atingiram os 70 anos simplesmente não deveriam mais se apegar. Isso não é um sinal de capitulação ou fraqueza. Pelo contrário, significa entrar em um período único da vida, onde a paz interior adquire um valor incomparavelmente maior do que a pressão externa, e a autenticidade do próprio eu se torna prioridade sobre o bem-estar aparente. Trata-se de hábitos e mentalidades que, muitas vezes, persistem muito além de sua utilidade funcional, esgotando sutilmente a energia vital e privando a verdadeira alegria. No entanto, uma vez que esses aspectos sejam reconhecidos, surgirá a oportunidade de finalmente se libertar de seu jugo. Cada uma dessas 5 mudanças, embora pareça insignificante, possui uma força colossal. É uma transformação capaz de ajudar a recuperar o tempo perdido, restaurar a própria dignidade, o mais importante, alcançar a verdadeira liberdade. É bastante provável que muitos fiquem surpresos com quão libertador pode ser o abandono das coisas que antes eram consideradas absolutamente necessárias. O primeiro aspecto a ser abandonado: forçar-se a agradar a todos. Um número significativo de pessoas que ultrapassaram os 70 anos ainda carrega o pesado fardo de um desejo incessante de fazer os outros felizes, muitas vezes sacrificando sua própria paz de espírito. De fato, este é um dos fardos mais onerosos e completamente desnecessários que se pode continuar a carregar em uma idade tão avançada. Esse comportamento se manifesta em pequenas coisas. A pessoa aceita um convite para jantar, embora no fundo não sinta nenhum desejo de ir. Prefere manter silêncio sobre o que a preocupa, apenas para evitar potenciais conflitos ou desconfortos. Ou concorda em cuidar dos netos pela 3ª vez na semana, apesar dos joelhos doloridos e do desejo agudo de passar o dia em silêncio e paz. No início, isso pode ser visto como algo natural, como a coisa certa a fazer. No entanto, com o tempo, surge a sensação opressora de que a própria vida deixa de pertencer a si mesmo. Esse desejo de agradar frequentemente se enraiza em um hábito de anos de colocar os interesses dos outros acima dos próprios, o que é especialmente característico daqueles que se formaram em uma época em que o autossacrifício era elevada virtude, e o autocuidado era erroneamente estigmatizado como egoísmo. Contudo, nesta fase da vida, essas regras tácitas exigem uma revisão radical. Cada pessoa conquistou o direito inegável de ser sincera, de expressar abertamente suas necessidades e de parar de se esgotar, tentando a todo custo manter a ilusão de paz universal. Aqueles que realmente se importam com você, sem dúvida, entenderão e aceitarão isso. E aqueles que não são capazes de tal compreensão, com sua atitude, demonstram eloquentemente tudo o que você precisa saber. Existe um sábio provérbio antigo que uma vez uma pessoa ouviu de um amigo que já tinha mais de 80 anos. Em um certo ponto, seu não se torna tão sagrado quanto seu sim. E essa verdade ficou profundamente gravada em sua consciência. Pois quando uma pessoa começa a realmente respeitar seus próprios limites, ela abre caminho para a formação de relacionamentos mais profundos, mais sinceros e autênticos. Aqueles que não exigem dela um esforço excessivo e autossacrifício. Como um exemplo marcante, podemos citar a história de uma mulher chamada Carol, de 74 anos. Por décadas, ela se esforçou incansavelmente para ser o elo que mantinha sua família unida. Ela sempre recebia os convidados com alegria, sempre respondia sim a qualquer pedido, sempre assumia o papel de quem conserta tudo. E então, um dia, ela confessou: acordei e percebi que estava completamente exausta. Não apenas cansada, mas esgotada até o fundo da alma. E ninguém sequer perguntou como eu estava. Naquele dia, houve uma virada em sua vida. Ela começou a dizer não quando realmente queria dizer não. E algo surpreendente aconteceu. Em vez de se desmoronarem, seus relacionamentos se tornaram mais transparentes e claros. Alguns se fortaleceram, outros, ao contrário, gradualmente desapareceram. Mas em cada caso,
Carol se sentia muito mais viva e autêntica. Em uma idade tão respeitável, a pessoa não precisa sentir culpa por se colocar em primeiro lugar. Pelo contrário, essa abordagem frequentemente a torna mais engajada no momento presente, mais aberta à comunicação e capaz de demonstrar um amor mais sincero nos momentos em que realmente decide doar. A vida inteira foi dedicada a dar. Agora é a hora de receber um pouco de graça merecida para si. Assim, vale a pena se perguntar: quando foi a última vez que uma pessoa fez algo exclusivamente por sua própria vontade, e não porque alguém esperava isso dela? Se já faz muito tempo, talvez seja a hora de começar de novo. E fazer isso não com culpa, não com desculpas, mas com uma confiança tranquila e inabalável que declara eloquentemente: vivi o suficiente para saber o que realmente importa, e eu também importo. O segundo aspecto a ser abandonado: tentar parecer jovem para os outros. Chega um momento em que a busca incessante pela juventude que escapa se transforma de fonte de satisfação em um fardo exaustivo. Para muitas pessoas, esse período de transição ocorre após os 70 anos. E, no entanto, existimos em uma sociedade que, incessantemente, ora em sussurros, ora em gritos, incute a ideia da necessidade de lutar contra o envelhecimento por todos os meios disponíveis. Cremes, tinturas de cabelo, cirurgias plásticas, filtros digitais, o arsenal de combate é vasto. A pressão para parecer mais jovem do que a idade não desaparece magicamente quando a pessoa atinge os 70 anos. Pelo contrário, para alguns, ela apenas se intensifica, tornando-se ainda mais obsessiva. No entanto, existe uma verdade tácita, mas profunda, que os sábios representantes da geração mais velha compreendem: a juventude externa de forma alguma é equivalente à verdadeira saúde. E muito menos é garantia de felicidade. Com muita frequência, a busca por uma aparência jovem se transforma em um ciclo vicioso, impulsionado pelo medo. A pessoa nota uma nova ruga e imediatamente corre para eliminá-la. Os cabelos ficam grisalhos, e surge o pânico sobre como isso será percebido pelos outros. Mas, em vez da esperada melhora no bem-estar, muitas vezes, apenas a ansiedade aumenta, pois o verdadeiro problema não reside na ruga ou na cor do cabelo. É a convicção interna de que o processo de envelhecimento de alguma forma diminui o próprio valor. Essa convicção não é apenas errônea, mas também extremamente prejudicial. Do ponto de vista psicológico, essa obsessão pela juventude está profundamente enraizada em uma cultura que exalta a beleza externa e, ao mesmo tempo, subestima a inestimável experiência de vida. No entanto, à medida que a pessoa envelhece, ela adquire algo que a juventude não pode dar: uma perspectiva profunda e sabedoria. E quando ela tenta constantemente parecer jovem para atender às expectativas impostas pela sociedade, ela se priva da dignidade que naturalmente acompanha os anos vividos. Passando aos aspectos práticos, deve-se notar que não há nada de errado em cuidar de si mesmo. É perfeitamente natural querer se vestir bem, manter uma aparência arrumada e boa forma física, parecer o melhor possível, mas isso é radicalmente diferente de tentar apagar os próprios anos que moldaram a personalidade. Um homem de 79 anos, encontrado em um centro para idosos, compartilhou sua experiência. Quando finalmente parei de pintar o cabelo e esconder cada ruga, as pessoas começaram a me ver. Não a versão que eu fingia ser, mas o meu eu verdadeiro. E sabe de uma coisa? Foi o momento mais libertador da minha vida. A verdade é que as pessoas que realmente amam alguém não estão encantadas com sua pele lisa ou cabelos fartos. Elas são atraídas por seu espírito, seu senso de humor único, a capacidade de ouvir sem julgar, a forma como ele carrega sua dor e alegria com uma força interior tranquila. São essas qualidades que deixam uma impressão indelével. Portanto, em vez de gastar tempo e energia preciosos em uma luta exaustiva contra a idade, vale a pena tentar aceitá-la. Deixe o rosto da pessoa contar sua história única. Deixe seu corpo refletir uma vida rica e bem vivida. Existe uma confiança especial que só vem da aceitação plena de cada ano vivido. E essa confiança é capaz de iluminar qualquer ambiente muito mais intensamente do que qualquer produto anti-envelhecimento. O terceiro aspecto a ser abandonado: a constante pretensão de que tudo está bem. Um dos hábitos mais severos e profundamente enraizados que muitos idosos carregam consigo aos 70 anos e além é a convicção inabalável de que devem sempre permanecer fortes, alegres e absolutamente bem, independentemente das provações pelas quais estejam passando. Cria-se a impressão de que uma regra tácita foi aprendida: não reclame, não sobrecarregue ninguém, apenas sorria e afirme que tudo está bem. No entanto, o ponto é que fingir que tudo está bem quando não está não confere força à pessoa. Isso a torna invisível e, o que é pior, pode lenta mas seguramente destruir seu bem-estar mental e emocional. Após os 70 anos,
A realidade é que a vida adquire ainda mais camadas e complexidade. Nela, estão inevitavelmente presentes a amargura das perdas, o desconforto físico e, por vezes, um sentimento opressor de culpa por poder se tornar um fardo para os outros. E em vez de expressar abertamente esses sentimentos profundos, muitos idosos os reprimem profundamente, acreditando erroneamente que o silêncio equivale a uma demonstração de força. No entanto, na realidade, o silêncio pode se transformar em um isolamento profundo. A pessoa começa a sentir que ninguém a compreende, pois por muitos anos ela convenceu a todos de que estava bem. A filosofia estoica nos lembra eloquentemente que ser honesto em relação ao seu mundo interior não é uma manifestação de fraqueza, mas, ao contrário, verdadeira sabedoria. Os antigos estoicos defendiam a necessidade de reconhecer a dor sem dramatizá-la e de expressar a verdade sem vergonha. Isso significa que não é apenas normal, mas vitalmente necessário dizer: tive um dia difícil ou preciso de companhia. A pessoa não foi criada para sofrer em silêncio. E não se torna menos digna apenas por reconhecer sua dor. Vale a pena refletir sobre o seguinte: quando uma pessoa diz a alguém que está bem, enquanto carrega um pesado fardo de tristeza ou medo, ela não está apenas escondendo sua luta interna. Ela também está fechando a porta para uma conexão autêntica com os outros. Pessoas próximas, família, amigos, até vizinhos, não poderão oferecer apoio se não souberem que ele é necessário. E, ao contrário do equívoco generalizado, pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mas, ao contrário, uma evidência de maturidade emocional e força de espírito. Como ilustração, podemos citar a história de Ellen, de 82 anos, que por décadas nunca se permitiu admitir dificuldades. Após a morte do marido, ela dizia a todos, sem exceção, que estava lidando perfeitamente com o luto. No entanto, a portas fechadas de sua casa, ela literalmente se afogava em desespero. Quando finalmente decidiu se abrir, compartilhar sua dor em um grupo de apoio e conversar abertamente com a filha, uma mudança surpreendente ocorreu. Seus relacionamentos com os entes queridos se aprofundaram, o riso voltou e ela parou de sentir que vivia duas vidas completamente diferentes. A verdade é que as pessoas que realmente se importam com alguém prefeririam saber o que está acontecendo de verdade, em vez de ouvir mais uma mentira educada. Elas não podem estar ao lado de uma versão da pessoa que não existe. Elas querem estar ao lado dela de verdade, com todas as suas cicatrizes, medos e força interior. Portanto, se a pessoa ainda está tentando se segurar, ainda dizendo, estou bem, quando seu coração diz o contrário, talvez seja a hora de parar. E não porque ela é fraca, mas porque finalmente é sábia o suficiente para perceber, a honestidade leva à cura. E ela merece ser vista não apenas como um rosto alegre, mas como um ser humano completo, complexo e maravilhosamente humano. O quarto aspecto a ser abandonado: pedir desculpas por um estilo de vida diferente. Aos 70 anos ou mais, muitos idosos, sem perceber, começam a se desculpar pela forma como preferem viver. Seja por recusar convites para reuniões barulhentas, pela necessidade de mais descanso, por jantar mais cedo, pela falta de vontade de aprender novas tecnologias ou simplesmente pelo desejo de paz em vez de estimulação constante, eles não dizem desculpe diretamente, mas esse tom está presente em suas palavras. Espero que esteja tudo bem. Desculpe, não sou mais tão divertido ou sei que sou um fardo. Essas frases curtas refletem algo muito mais profundo, uma pressão persistente para se adequar às expectativas alheias, mesmo em uma idade tão avançada. No entanto, a verdade é esta: uma vez que a pessoa completa 70 anos, ela merece o direito inegável de viver de acordo com suas próprias regras, e não de acordo com o relógio ou o calendário social de outra pessoa. A necessidade de pedir desculpas por priorizar o próprio conforto, os limites pessoais ou os ritmos individuais deve ser completamente eliminada. Isso não a torna mais educada. Pelo contrário, a diminui. E a pessoa não foi criada para diminuir em seus últimos anos. Ela foi criada para crescer em seu verdadeiro eu. O estoicismo ensina que devemos alinhar nossa vida com a natureza e a razão, e não com o barulho da sociedade. Isso significa uma compreensão profunda do que traz paz, do que nutre a alma e do que, ao contrário, a esgota. Se a pessoa prefere ler um livro a participar de um piquenique familiar barulhento, isso de forma alguma a torna antissocial. Isso significa que ela é sábia o suficiente para escolher o que nutre seu espírito, e não há absolutamente nada pelo que se desculpar nisso. Esse hábito silencioso de pedir desculpas excessivamente está enraizado em crenças profundas. Muitos idosos foram criados com a certeza de que seu valor dependia diretamente de quão complacentes, amáveis ou abnegados eram. No entanto, com a idade, a pessoa começa a perceber o verdadeiro preço de tal mentalidade,
exaustão, ressentimento e o afastamento das próprias necessidades. Anos foram gastos para agradar aos outros. Agora é a hora de agradar a própria alma. Lembro-me de uma conversa com um homem chamado Geraldi, de 79 anos, que parou de frequentar eventos da igreja, embora sentisse a pressão de continuar aparecendo lá. Ele explicou que estava cansado e simplesmente queria que seus domingos fossem tranquilos. Mas toda vez que ele faltava ao culto, sentia-se obrigado a se explicar. Um dia, sua filha lhe disse: "Pai, você não deve explicações a ninguém. Se isso lhe traz paz, é a escolha certa." Essa conversa foi um divisor de águas para ele. Ele parou de se desculpar e começou a aceitar seu novo ritmo de vida com orgulho, e não com culpa. A velhice traz consigo uma clareza surpreendente. A pessoa sabe exatamente o que realmente importa e o que não importa. Ela entende quais pessoas lhe dão energia e quais a esgotam sutilmente. Ela sabe qual comida lhe faz bem, qual música acalma, qual ritmo de vida é realmente agradável para seu corpo. Então, por que se desculpar por honrar essa sabedoria? Quando a pessoa diz desculpe por ser muito quieta, muito lenta ou muito diferente dos outros, ela envia a si mesma a mensagem de que suas preferências são um problema. Mas não são. São o resultado de uma vida plenamente vivida. Uma vida que conquistou o direito a uma pausa, a uma profunda reflexão e a escolhas conscientes. Então, aqui está um lembrete gentil. A pessoa não precisa justificar seu ritmo de vida. Não precisa pedir desculpas por sua paz. Não precisa explicar por que não faz mais o que os outros esperam. Sua vida não é uma apresentação para o público. É seu refúgio, e não há nada de errado em protegê-lo. O quinto aspecto a ser abandonado: a busca por aprovação universal. Um dos hábitos mais difíceis de abandonar com a idade é a necessidade profundamente enraizada de aprovação. Para muitas pessoas, mesmo após os 70 anos, ainda existe esse desejo silencioso, mas obsessivo, de ser amado, aceito ou validado por outros, família, vizinhos, a sociedade em geral. A pessoa se vê revisando suas decisões, suavizando suas opiniões ou fingindo concordar com algo que na verdade não concorda. Tudo isso acontece porque ela teme ser julgada, excluída ou percebida como demais ou muito diferente. É uma armadilha em que muitos caíram desde a infância. E ela frequentemente nos acompanha em nossos anos dourados. No entanto, a verdade é esta: a vida após os 70 anos é muito curta para viver de acordo com as expectativas alheias. A sabedoria estoica nos ensina a focar no que podemos controlar, nossas próprias ações, pensamentos e valores, e não nas opiniões dos outros. Tentar controlar como os outros nos veem é como tentar segurar a água nas mãos. Ela escapa, por mais forte que se aperte. E, no entanto, muitos idosos ainda carregam o fardo de buscar aprovação, mesmo quando ela não lhe serve mais. Eles dizem sim, quando na verdade querem dizer não. Eles permanecem em silêncio quando sua sabedoria poderia trazer clareza. Eles se vestem ou se comportam de uma certa maneira não porque lhes parece certo, mas porque se encaixa no que os outros esperam de alguém da sua idade. Mas quanto mais velhos ficamos, mais clara se torna a verdade. A aprovação é um alvo em constante movimento. A pessoa nunca agradará a todos. Então, por que continuar tentando? Lembre-se de Evelyn, uma mulher que conhecemos em um centro comunitário, com mais de 80 anos. Ela adorava roupas vibrantes e brincos ousados, e sua risada podia preencher todo o ambiente. Mas por anos ela se silenciou, vestia bege, permanecia quieta, porque sua filha lhe dizia para se comportar de acordo com a idade. Um dia, Evelyn olhou no espelho e se perguntou: de quem é a vida que estou vivendo? Na mesma semana, ela voltou a usar suas cores vibrantes. Ela disse que finalmente se sentiu ela mesma. A pessoa não precisa de permissão para ser quem é, especialmente nesta fase da vida. As pessoas que realmente a amam nunca exigirão que ela diminua, finja ou peça desculpas por quem ela é. E as pessoas que fazem isso, a aprovação delas não vale a sua paz. O estoicismo nos lembra de agir de acordo com a virtude, e não com aplausos. Isso significa fazer o que é certo, e não o que é popular. Falar sua verdade, e não o que é conveniente. Viver com honestidade, e não para uma apresentação. A aprovação é passageira. A integridade é duradoura. Portanto, da próxima vez que a pessoa sentir o desejo de agradar a todos, ela deve parar e se perguntar: isso está alinhado comigo? Se não estiver, não vale a pena seu tempo. Ela conquistou sua sabedoria. Ela passou por décadas de vida. Ela amou, perdeu, sobreviveu e cresceu. Ela não precisa continuar buscando aceitação,
como uma criança tentando se encaixar. Ela pertence a si mesma, a seus valores, a sua própria vida que se desenrola. Que as gerações mais jovens busquem popularidade. Que os outros se preocupem em se encaixar. Ela terminou essa corrida. E o que vem em seguida é muito melhor, a liberdade. Porque o dia em que a pessoa parar de precisar de aprovação é o dia em que ela começará a viver novamente em cores plenas. Com coragem, sem desculpas e verdadeiramente. Nisso reside a beleza de envelhecer. A pessoa finalmente pode ser exatamente quem é, sem explicações. Considerações finais. Não é estranho como a idade revela o que realmente importa. Quando éramos jovens, nos ensinavam a buscar, a fazer mais, a ser mais, a alcançar mais. Mas com os anos, começamos a ver com mais clareza. Começamos a entender que a paz é mais valiosa que a produtividade, que a conexão é mais significativa que o status, e que ser fiel a si mesmo é a maior liberdade de todas. E a verdade é que muito do que antes parecia importante não merece mais um lugar em sua vida. As coisas de que falamos, o esforço excessivo do corpo, a busca pela aprovação alheia, viver no ritmo ou pelas regras de outros, tudo isso são fardos que fomos ensinados a carregar. Mas depois dos 70 anos, essas cargas se tornam desnecessárias. E soltá-las não significa desistir. Significa finalmente entrar em sua própria sabedoria. A pessoa conquistou o direito de desacelerar sem desculpas. Ela conquistou o direito de dizer não sem explicações. Ela conquistou o direito de descansar, de escolher o que a preenche, de se reconciliar com onde está e onde esteve. Há uma coragem silenciosa em simplificar a vida, em cortar o que não serve mais ao seu espírito. E, talvez, seja exatamente nisso que reside o sentido de envelhecer bem. Não em se apegar à juventude, não em fingir ser quem a pessoa foi, mas em um profundo conforto com quem ela é agora. Viver com menos barulho, menos pressão, mais autenticidade, mais liberdade. Se a pessoa alguma vez se sentiu culpada por desacelerar ou hesitou em fazer as mudanças que lhe parecem certas, espera-se que isso lhe tenha dado permissão para respirar um pouco mais leve. Porque não é apenas normal parar de fazer certas coisas depois dos 70. É necessário. É assim que a pessoa abre espaço para o que realmente importa. Uma vida com propósito não precisa ser agitada. Uma vida cheia de significado não precisa ser cheia de obrigações. Às vezes, a coisa mais poderosa que a pessoa pode fazer é sentar-se em silêncio em suas verdades e saber que é boa o suficiente não pelo que produz, prova ou ganha, mas simplesmente por ser. Então, seja gentil consigo mesmo, seja honesto e, acima de tudo, seja livre, porque esta fase da vida não é o fim da sua história. Pelo contrário, é o seu capítulo mais honesto e, talvez, o mais profundo, onde cada página é escrita com autenticidade e liberdade.